Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse vídeo é sobre um assunto que eu creio que muitos aqui passam, que é a solidão, né? Porque muitos de nós caminham só. Por quê, né? Eu não entendia muito o porquê disso. Também no começo sofri muito, né? E às vezes a gente, né, sofre, né? Mas o porquê que Deus permite esses vales de solidão nas nossas vidas, né? Vamos lembrar aqui de Moisés, né? Moisés, ele passou 30 anos antes de ele cumprir o chamado do Senhor. Ele foi preparado no deserto. Ele passou, se eu não me engano, foram 30 anos no deserto, né? E vamos lembrar também de José. José, ele foi vendido pelos irmãos, né? E ele passou anos também, né, preso, enfim. José sofreu muito. Foram anos, não lembro quantos anos foram, mas foram anos também na solidão, né? E solitude, né? Jesus também. Jesus, ele passou 40 anos, não foi? No deserto, ele foi preparado, né? A palavra diz que Jesus, o próprio Deus, né? Jesus, ele aprendeu com o sofrimento, quem dirá nós, né? Então, nós aprendemos com esse tempo, né? Não com o sofrimento. E esse tempo de solitude é para nós ficarmos mais próximos, né? Do Espírito Santo, ficarmos mais com ouvidos apurados. Esses nomes que eu citei aqui, eles foram grandes líderes, né? Grandes líderes do povo de Deus, principalmente Jesus, né? Ele é o nosso líder porque ele está vivo. E ele é o nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Salvador. Ele é o próprio Deus. E se ele sofreu, nós também sofremos, né? Nós participamos do sofrimento de Cristo. E esse tempo é um tempo para você aproveitar a presença de Deus, a companhia, aproveitar, aprender da palavra de Deus, buscar Deus, porque Ele tá te preparando para algo, né? Se a sua solidão for aquela que não tem ninguém perto de você, nem amigo, não tem vizinho, não tem família, né? Do nada ficaram com raiva. Deus tem algo para você, né? E às vezes é uma solidão muito longa. Deus está te preparando para algo, né? Só que é um tempo que você tem que se voltar para o Senhor, né? Lembre do povo do deserto. O povo do deserto, eles estavam ali no deserto. E eles só tinham uma tarefa, né? Seguir a coluna de fogo à noite e a nuvem de fumaça, né? Que representa Jesus. Então, eles tinham que olhar, né, para a coluna de fogo e fumaça, tinham que seguir, né? Aprender de Deus, né? Porque também Moisés tem as tábuas, né? Que são os 10 mandamentos. Eles tinham que aprender aquilo ali. Era um tempo de... Era um processo de aprendizado ali no deserto. E o que atrasou esse povo de chegar na Terra Prometida? Eles reclamavam, né? Eles reclamavam muito, murmuravam, ficavam olhando para trás. Então, o que vai determinar o nosso tempo, né? Uma das coisas que determina o nosso tempo no deserto é isso. Se estamos murmurando para Deus, seja para quem for, ou se estamos presos no passado, né? Presos diante de Jesus já nos tirou, né? De uma coisa pode ter certeza, você não está mais no Egito. E Deus está te levando para a Terra Prometida. Mas procure aprender com Ele, procure aproveitar a presença dEle, o tempo com Ele. Eu tenho, assim, quase todos os dias quando eu acordo eu oro, né? Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda hoje? Ou se eu tô passando por um momento difícil, eu pergunto, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Né? Porque às vezes... Porque às vezes a gente não vê, mas a gente pede que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, os nossos olhos espirituais, pra gente ver o que precisa ser mudado dentro de nós, né? Porque antes de Deus te usar, Deus vai trabalhar dentro de você, né? Porque senão você não vai suportar, né? E um líder espiritual precisa ser preparado, precisa ser moldado. E isso é no secreto, na solidão mesmo. Então não estranhe. Porque tantas pessoas estão se afastando de você, porque você se sente só, porque tem muita coisa que não tá dando certo na sua vida, né? No trabalho, seja vida amorosa, pessoal. Deus tá te preparando para algo.
né? Se você sente isso, porque nós sentimos, né? Nós sentimos quando Deus quer falar conosco, quando está chegando algo, Ele sempre nos avisa, né? Espiritualmente nós sentimos. Então, é um tempo de você buscar o Senhor, buscar no secreto. É o secreto. É no secreto que Deus te prepara. É na solidão que Deus te prepara, né? Lembre de Moisés, lembre dos grandes heróis da fé, né? Moisés, Abraão também. Abraão passou anos, né? Antes de Deus cumprir a promessa na vida dele. Abraão passou anos andando, peregrinando. Jesus, José, grandes líderes, né? Que foram preparados, né? Jesus é o nosso maior de todos, né? Que ele, sem pecado, ele não pecou, ele é o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus, ele é grande. Hoje, ele domina sobre todos os poderes, sobre tudo. E é ele que tá te guiando, né? Porque a palavra pede para nós olharmos para ele, não olharmos nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar para Jesus. Então, esse momento é o momento de você não olhar nem para a direita nem para a esquerda. É o momento de você não dar ouvidos a qualquer voz. A única voz que você tem que dar ouvidos é a do Espírito Santo. Então não estranhe se você se sente só. Você não é o único ou a única que está sozinho, né? Se sentindo só, que está nesse processo, né? O seu melhor amigo é o Senhor, né? É o Espírito Santo de Deus. E ele vai te guiar, né? Ele vai te guiar, dizer o que você deve fazer, cada passo, né? Só você ficar na presença, né? Ter comunhão com o Espírito Santo. Então esse vídeo foi um vídeo bem curto, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão perdidas, que não entendem o que tá passando. Meu Deus, por que isso, né? Porque eu já estive nesse lugar, meu Deus, porque tanta coisa acontece comigo. Porque ninguém fica perto de mim. Por que, Senhor? O que é que tem de errado comigo? Mas o Senhor uma vez falou comigo, né? Através de outra irmã. Nem conhecia essa irmã. E Deus falou, né? Eu sei que você se sente só, mas eu estou com você. Você não tá só. Então, sempre quando eu venho aquele sentimento, né? De estar só, eu lembro do que ele me falou, né? E tem na palavra dele que ele falou, né? Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E ele falou também que estarei com vocês até o fim dos séculos. Então ele nunca vai nos deixar, ninguém vai nos arrebatar da mão dele. É só o processo que nós temos que ter paciência, orar, não murmurar, não olhar para trás. O que passou, passou, não vai voltar mais. Então foque no que o Senhor tem para você, no seu propósito, né? No propósito que o Senhor tem para você. Porque todas as coisas cooperam para o seu bem. Tudo isso está cooperando para o seu bem. Você não entende agora, mas você vai entender lá na frente, tá certo? E que Deus te abençoe. Fique com essas palavras, né? Foram bem rápido. Mas Deus, ele não quer que você sofra com a solidão. Ele quer que você aproveite a presença dele. Fique com ele, converse, ore muito, muito, muito. A oração, ela é uma arma muito poderosa, certo? Que Deus te abençoe.